Bom dia a todos e todas. É com imensa alegria e realização que nos reunimos aqui hoje para receber os autores do blog da Abrap do mês de dezembro de 2024. Contamos também aqui com o trabalho da especialista Tatiana Neder, atual diretora de publicação da Abrap e coordenadora e impulsionadora do blog da Abrap. Nesse mês, o tema do projeto blog foi psicoterapia baseada em evidências, focando bastante na questão dos mecanismos de mudança na psicoterapia. Eu vou passar agora, então, a palavra para Tatiana, que vai, então, dar sequência ao nosso evento, que tem como maior objetivo a atualização dos psicoterapeutas brasileiros. Agradecemos a participação de todos vocês. A palavra com a Tatiana. Obrigada. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria também de informar que o tema deste mês, da campanha do mês de dezembro, ele foi idealizado pelo conselheiro supervisor da Abrap, o Dr. Jorge Barbosa. E ao longo desse mês, nós contamos com artigos escritos por ele e seus convidados, profissionais renomados na área e que estão aqui conosco hoje. Eu tenho a honra de receber hoje os autores dos artigos que compõem essa campanha e que irão nos ajudar a explorar esses temas com profundidade e conhecimento. Então, vamos começar. Dr. Jorge Barbosa, além de idealizador da campanha, ele também nos presenteou com seu artigo Mecanismos de Mudança em Processos de Psicoterapia. O Dr. Jorge é pós-doutorado em Resiliência em Psicologia Clínica, conta com especializações reconhecidas pelo MEC, como terapia de casal e família, psicoterapia e terapia cognitivo-comportamental, TCC, neurociências e neuropsicologia com foco nas neurodiversidades. Dr. Jorge, você explora os mecanismos de mudança nas diversas abordagens psicoterapêuticas. Como a psicoterapia com abordagem resiliência se diferencia no uso desses mecanismos? Bom dia a todos e muito contente em participar desse momento, principalmente do bloco que foi os artigos produzidos em dezembro e janeiro, agora de 24 e 25, principalmente do contato que eu tive com essas pessoas que algumas eu comecei há um ano o contato e já de imediato eu falei que muito bom isso, eu vou dar continuidade, eu vou alimentar, né? E a gente vai poder, ao longo da conversa, conhecer cada um deles. Então, respondendo de uma maneira mais objetiva, é assim, olha, eu participo desde 2012 da Sociedade de Psicoterapia Internacional. Já fui em congressos, eu acho que só não fui em dois congressos mundiais que ocorreram. O ano da pandemia, 2020, eu não fui, e 21 eu fiz pela web, porque não teve também, né? E os outros anos todos eu fui. Amsterdã, Toronto, Estados Unidos, França, Marseille, e vai por aí afora. Uma tendência que eu percebo que é já uma realidade na América do Norte e na Europa é a psicoterapia dentro de um desenho de evidências comprovadas e principalmente de uma análise científica do comportamento, do posicionamento do profissional psicoterapeuta. Isso é uma percepção evidente que a gente tem fora. Particularmente resolvendo algumas perguntas que elas são centenárias. Por exemplo,
Quando um psicoterapeuta realmente ele funciona? Quando um processo de psicoterapia de verdade tem resultados. Dentro do modelo mais antigo, vamos supor, antes dos anos 2000, a gente dizia que meu paciente se dá bem, ele é bastante, está mudando bastante, e não tínhamos como comprovar isso. Tanto é que sempre se perguntou, né? Quem é que está fazendo a mudança ocorrer? É o remédio que a pessoa está tomando, prescrita por um médico, uma médica? É a família que mudou ou é o processo de psicoterapia? Essas inquietações fizeram com que diversos núcleos na América do Norte e na Europa começassem a desenvolver ferramentas e principalmente uma psicoterapia baseada em evidências para sanar essas perguntas. E a psicoterapia também ter um, uma resposta para essas perguntas muito mais científica do que no bom senso. Quando você pergunta especificamente sobre a psicoterapia baseada em resiliência, é um modelo que a gente está propondo exatamente atendendo a esse questionamento. Então, vocês vão ver no artigo que foram publicados de que ela se assenta sobre a TCC e os fundamentos da TCC que já estão estruturados e validados pela comunidade que trabalha com TCC. Por exemplo, o uso de certos instrumentos que são necessários no início de um processo de psicoterapia. Também, o decorrer de uma psicoterapia, ela precisa ser continuamente validada em termos de aliança que o terapeuta está fazendo, qual é o tipo de aliança, qual é a qualidade da aliança. Segundo, quais são as mudanças que estão ocorrendo? E, principalmente, quais são os sinais que a pessoa que está passando pelo processo de psicoterapia está dando? Por exemplo, muitas vezes uma pessoa sai do processo de psicoterapia, rompe com ele, porque a pessoa diz assim: eu não sei dizer claramente o que está acontecendo. Ou então a pessoa quer sair do processo de psicoterapia, seja pelo motivo que quer, e não consegue dizer, não consegue explicitar. E uma das ferramentas mais valiosas que mais tem sido difundidas é o OK45, um instrumento que ele vai validando o tempo todo quanto a pessoa está querendo romper o processo de terapia e não consegue explicitar, verbalizar. Ou então, aonde está precisando direcionar o caminhar do psicoterapeuta, revendo suas premissas, revendo suas técnicas, revendo sua conduta. Eu creio que a psicoterapia baseada em evidências e os outros processos que vocês vão ver hoje aqui são iniciativas, eu vou colocar como iniciativas muito fortes nesse sentido. Creio eu que daqui a 20, 30 anos nós vamos ter um, um cenário consolidado. Mas vocês vão ver que na palavra da Irani, principalmente, é um esforço científico muito forte que tem que nascer entre nós, tem que se desenvolver entre nós, aqui no Brasil, principalmente, de trabalhar com essas premissas. Vocês vão ver na fala do Jonas e da Stephanie, principalmente da Rosalina, a busca de assentar esses processos em fundamentos científicos e não na base do que eu me dou tão bem com o meu paciente, a minha paciente. É este o racional deste momento que nós vivemos nesse bloco de artigos. Principalmente também, eu falei muito isso com eles, é de que haja em nosso blog, em nosso site da Associação Brasileira de Psicoterapia, um bloco de artigos com cunho científico
e que possa servir de fonte de referência para outros colegas nossos, porque, no meu entendimento, a ABRAP, a Associação Brasileira de Psicoterapia, tem muito essa função, servir como um parâmetro para outros profissionais. Eu fiquei muito honrado com essa turma aí. Vocês perceberam, né? Como é que eu fui organizando e mandando e recebendo e lidando com datas, com prazos, sensacional. E o que resultou, eu até falei isso com Cristina, ficou excelente. Quem acessa o site e vai ler os artigos, vai ver a qualidade que nós temos esse. Somado aos que virão, né? E os que já temos, começa a ter, como é não, se mantém um quadro de alto impacto dentro da nossa associação. A psicoterapia na abordagem de resiliência, ela vem exatamente nesse caminhar. É um desafio de que a psicoterapia também possa conversar sobre resiliência, mas não de uma maneira incidental como eu faço, como eu falo. Às vezes eu vou falar numa palestra, num congresso, que as pessoas falam: ah, você está sendo resiliente, hein? Isso é uma fala que eu chamo de incidental. Houve um incidente ali. Não, é um processo onde a pessoa está sendo trabalhada para desenvolver uma mentalidade em resiliência e muito mais do que isso também, um comportamento dentro do que se pensa ser resiliência. É isso. Muito obrigada, doutor Jorge, e obrigada também por ter trazido esse time, né, de profissionais incríveis, como você mencionou. Muito obrigada. Eu gostaria agora de chamar a doutora Irani Tomiato de Oliveira. A doutora Irani escreveu o artigo Psicoterapia baseada em evidências, mecanismos de mudanças efetivas para a nossa prática clínica. Ela é doutora em psicologia, especialista, mestre e doutora em psicologia clínica, desenvolveu estudos, cursos de especialização e publicações sobre psicoterapia breve de adultos e crianças. É presidente da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Doutora Irani, seja muito bem-vinda. O que são evidências científicas e qual a importância para a prática da psicoterapia? Muito bom dia a todas as pessoas. Eu quero agradecer muitíssimo o convite para estar aqui hoje. É uma honra, é um prazer participar dessa mesa, né, dessa conversa. Quero agradecer particularmente ao Jorge, que fez o contato comigo, né, que coordenou esse trabalho. E vou começar, então, falando um pouquinho sobre essa questão das evidências científicas. Eu queria Desculpem. Queria retomar um pouquinho a história. Eu dou muita importância à questão da história e da contextualização. Talvez porque eu esteja há tantos anos nessa atividade, né, que acho sempre importante a gente ter esse referencial. Então, as pesquisas em psicoterapia remontam à década de 1950, né, quando a gente tem as primeiras pesquisas publicadas e realizadas, e elas foram sofrendo mudanças nos seus objetivos, nas suas metodologias, mudanças naturais com a evolução, né? Então, um início onde havia um questionamento se a psicoterapia era uma prática efetiva, era uma prática que realmente tinha resultados. Depois passamos por uma fase onde se tentou estabelecer se uma modalidade de psicoterapia era melhor ou pior do que outra, ou qual era melhor. Depois, qual era a melhor para determinado tipo de situação clínica. Enfim, estou resumindo demais, mas muitos objetivos diferentes que foram se tornando mais complexos de acordo com a própria evolução da área, né? Acho que um dos objetivos mais importantes que nós temos hoje em dia é exatamente aquele ao que o Jorge se referiu,
que é a questão dos mecanismos de mudança, né? Então, tentar compreender por que é que uma pessoa muda, como é que ela muda, o que a faz mudar, né? Ultrapassada um pouco essa fase de qual é a melhor modalidade de psicoterapia, ou se poderia estabelecer que para determinados quadros essa é melhor, a outra não, enfim, já se sabe que não é assim que isso funciona, até porque o processo de psicoterapia é de elevada complexidade, assim como é de elevada complexidade o trabalho com o psiquismo humano, né? Então, quando foi há exatamente 20 anos atrás, em 2005, a APA, né, a American Psychological Association, fundou uma força-tarefa com o objetivo de trabalhar esta questão, dizendo uma coisa muito importante, que se os próprios psicoterapeutas não cuidassem disso, né, alguém ia cuidar, ia dizer, sem ter conhecimento suficiente, o que se pode e não se pode fazer, o que funciona, o que não funciona, né? Então, um grande desafio mesmo que os próprios psicoterapeutas se encarregassem de fazer esses estudos e de trabalhar em cima da questão das evidências científicas, né? Ah, esse trabalho todo que foi desenvolvido a partir daí, que continua sendo desenvolvido, chegou a uma definição que a APA nos traz sobre o que são evidências científicas e quais são as melhores evidências, né? Diz a APA que isso significa integrar dados de pesquisa sistemática com a habilidade clínica do psicoterapeuta, contextualizada no ambiente cultural e individual do usuário do serviço. Eu gosto muito dessa definição, porque eu acho que essa definição vai na linha de aproximar o que é a pesquisa sistemática, né, e o que é a prática clínica. E acho que essa aproximação é fundamental. Infelizmente, a gente vê uma separação, muitas vezes, destas duas áreas, né? Muitas vezes a gente vê que os clínicos são fundamentalmente clínicos e não têm um grande interesse pela pesquisa. Não que eles devessem todos ser pesquisadores, né? Acho que isso nem seria possível, mas obrigatoriamente devem ser consumidores de pesquisa, né? E os pesquisadores, muitas vezes, estão envolvidos com as questões metodológicas, se afastam muito da prática real. Criam, por exemplo, métodos de pesquisa que lidam com situações padronizadas de tal maneira que não tem conexão, né, direta com o que se encontra efetivamente na clínica. Então, acho que uma questão muito importante aí é pesquisa não é qualquer coisa, né? Pesquisa é uma atividade altamente complexa, que exige método, que exige conhecimento e que é muito difícil fazer no Brasil, né? Lamentavelmente, no Brasil temos muito pouco incentivo à pesquisa, mas apesar disso, temos muita gente enfrentando essa dificuldade e trabalhando, né? E é preciso lidar com como é que isto se aplica à situação real, porque senão vamos ficar lidando com dois campos estanques e nem a pesquisa vai ajudar o trabalho real e nem a partir do trabalho real a gente vai ter ideias, né, levantamento de demandas e necessidades para que o pesquisador possa trabalhar. Eu nem sei quanto tempo eu tenho para falar, mas, enfim, em princípio, a primeira ideia é esta. Muito obrigada, doutora Irani. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta que tem muita relação com a sua resposta agora. Em seu artigo, a senhora enfatiza a integração entre pesquisa e prática clínica. Como a psicologia baseada em evidências pode ajudar na tomada de decisões mais assertivas pelos psicoterapeutas? Uhum.
Então, eu estava justamente terminando de falar sobre esta questão, né, da necessidade dessa proximidade, dessa integração, e acho que a questão talvez não seja prioritariamente ajudar com a assertividade, né, das decisões tomadas, mas acho que é fundamental que a gente tenha uma comprovação na nossa prática da eficácia, da eficiência, da efetividade e da segurança daquele modelo de psicoterapia, né? Para deixar um pouquinho mais claro, estou chamando, e não sou eu, né? Isso, enfim, é um conhecimento já da, da área, né? Estou chamando de eficácia o quanto aquela modalidade de psicoterapia demonstra funcionar na prática real, né? Estou chamando de eficiência o quanto ela traz resultados a longo prazo, né? E aí entramos numa questão importante das pesquisas de follow-up, do acompanhamento longitudinal desses resultados, né? Estou chamando de efetividade o quanto elas funcionam nos contextos reais, desculpe, nos contextos ideais dos estudos controlados, e de segurança, o quanto aquela modalidade de psicoterapia não tem ou tem pouquíssimos riscos iatrogênicos. É uma questão pouco cuidada, eu acho, né? Essa ideia, às vezes, generalizada de que psicoterapia é sempre bom, né? Não, depende da situação, depende de que trabalho é esse que vai ser feito. A psicoterapia pode também ter riscos de fazer mal, ao invés de fazer bem, né? Então, é muito importante quando a gente utiliza uma determinada modalidade que a gente se atenha a todas estas questões. É isso. Obrigada, doutora Irani, pela sua contribuição e também pelo artigo. Vamos agora, então, seguir com os autores do artigo A Abordagem Resiliente como Intervenção para Ansiedade e Fobia Social, Estudo de Caso. Stephanie Cerqueira Siqueira, Dr. Jorge Barbosa e a doutora Rosana Trindade S. Rodrigues, que infelizmente não pôde estar conosco aqui e é também autora deste artigo. O Dr. Jorge Barbosa é pós-doutorado em resiliência em psicologia clínica e conta com especializações reconhecidas pelo MEC, como terapia de casal e família, psicoterapia e terapia cognitivo-comportamental, TCC, neurociências e neuropsicologia com foco nas neurodiversidades. Stephanie Cerqueira Siqueira é psicóloga clínica, graduada pela Universidade Anhembi Morumbi, com trabalhos científicos efetuados no Departamento de Psiquiatria na Universidade de Medicina de São Paulo, USP, especialista na abordagem resiliente pela Sociedade Brasileira de Resiliência, SOBRARE, e a doutora Rosana Trindade S. Rodrigues, ela é doutora em psicologia clínica e orientadora. Então, gostaria de dirigir uma pergunta a Stephanie. Stephanie, os instrumentos psicométricos utilizados mostraram evolução significativa. Como essas ferramentas auxiliam no monitoramento do processo do paciente? Bom dia, queria agradecer pelo convite, é uma honra estar participando. Quando a gente fala ali dos instrumentos psicométricos, eles auxiliam tanto ali para a direção, a validação e a progressão do processo de psicoterapia do paciente ou do cliente. Então, a utilização dos instrumentos, tanto no início quanto no final do processo de psicoterapia, porém, durante o processo, nós usamos a escala do OK 45 para estar ali auxiliando na direção, auxiliando ali no progresso e verificando se estamos ali andando muito depressa, muito devagar, aquela questão que o Dr. Jorge mencionou, se o paciente está querendo ali desistir, não está conseguindo verbalizar, se tem alguma
são que podemos adicionar ou se tem alguns passos que podemos dar para trás para reavaliar o processo de psicoterapia realmente do paciente. Então, basicamente, os instrumentos psicométricos, eles vão auxiliar não só como uma métrica, mas também como uma direção, uma validação e para analisar o progresso que estamos tendo ali durante o processo de psicoterapia na abordagem resiliente. Stephanie, muito obrigada pela sua contribuição, pelo artigo, por estar aqui também com a gente. Eu gostaria agora de convidar o Jonas Marzaro para essa conversa aqui agora. O Jonas é psicólogo clínico, especializado na abordagem histórico-cultural. Ele é autor do artigo Neuroplasticidade na Construção Terapêutica das Pessoas Autistas, Impressões da Psicologia Histórico-Cultural na Clínica. Jonas, além de seu trabalho com pessoas neurodiversas, também compartilha suas experiências como homem gay e autista, promovendo inclusão e conscientização nas redes sociais. Jonas, seja muito bem-vindo. Ao adotar a perspectiva de neurodiversidade, você destaca a importância de respeitar as formas únicas de comunicação das pessoas autistas. Que estratégias você utiliza para identificar essas formas de comunicação e criar vínculos terapêuticos mais significativos? Oi, gente, bom dia. Obrigado tanto pela pergunta, obrigado pelo evento. Em nome do Jorge, quero agradecer a mesa, né? Quero agradecer também à ABRAP pelo convite. Eu vou me basear na teoria e na prática, e aí a gente, né, porque a gente entende, nós da história cultural e saindo, né, também partindo de uma perspectiva também marxista, a gente entende que o desenvolvimento do sujeito e da própria sociedade, ele é dialético, né? Então a gente sempre se baseia na prática e na teoria para conseguir intervir na realidade. Quando a gente está falando, né, de pessoas autistas, a gente já tem vários, né, documentos, oficiais, publicações e tudo mais, né, que vão falar do autismo numa perspectiva de dificuldade de socialização ou dificuldade de comunicação, né? É um dos critérios, inclusive, lá no DSM. A gente percebe na prática clínica e nas vivências também de pessoas autistas, tanto de amigos, de meus pacientes, mas também da minha vivência pessoal, que existe uma diversidade no processo de comunicação. Então, aquilo que é visto como dificuldade na socialização e na comunicação, né, a gente também tem que entender que são documentos que foram escritos por pessoas neurotípicas, que têm como um padrão de linguagem neurotípico. Quando a gente vai ver em pessoas autistas, existe sim um padrão de comunicação, um padrão de organização da fala, né, e de relações interpessoais. O que acontece é que há uma diversidade nesse padrão, ou seja, há uma divergência da norma, né, daquilo que é esperado normativamente, né, numa perspectiva também neurotípica. E aí, no processo clínico, a gente vai ter algumas evidências de como a gente consegue, né, coletar, de como a gente consegue também se conectar com essas pessoas. Um dos exemplos é, né, o hiperfoco, é tentando se conectar com o hiperfoco daquela pessoa, que faz com que a gente também crie esse primeiro processo de identificação, entendendo também, né, algumas neurotipicidade, algumas neurodiversidades, algumas estereotipias na fala, né, alguns padrões de ecolalia que é bem presente em pessoas autistas, e essas ecolalias geralmente estão relacionadas aos seus hiperfocos, não necessariamente, mas geralmente estão. Então a gente consegue perceber a maneira como a pessoa se expressa, é a maneira como ela também entende o mundo e a si mesma a partir desses padrões de comunicação. E aí, né, indo nessa perspectiva do Vygotsky, né, que ele vai trazer sobre a defectologia, os estudos de defectologia, que são os estudos da deficiência, lá em 1917, 1918, no contexto de Revolução Russa, a gente vai perceber que
não existe um cérebro fadado, né? Um sujeito que não se desenvolve, um sujeito que é desse jeito e nada muda e ele é passivo à sua realidade. Existe um cérebro, existe um sujeito, existe uma vivência que vai se transformando e transformando a realidade. Então, na psicoterapia, a gente vai buscar esses movimentos de transformação, esse processo de desenvolvimento que é singular, mas que também é social, né? Porque vai imprimir vivências da realidade social, mas também vivências desse sujeito, dessa personalidade que vive a realidade social, que vive a realidade afetiva, né? Então, é sempre esse processo de entender o biológico, o cultural e o sujeito de maneira única, de maneira integrada, né? Não isolar a deficiência, mas também não desconsiderar ela, né? Então, é um desafio muito grande para o psicoterapeuta, mas é um desafio possível quando a gente tem instrumentos que nos permitem observar a realidade numa perspectiva que é material e que é dialética. E aí né, a partir disso, né, por isso que eu vou conseguindo organizar e observar como esse paciente, como esse sujeito que chega na clínica vai se comunicar. E aí, a partir disso, eu vou usando, né, esse código, né, que a gente chama de palavra, como esse instrumento mediador entre aquilo que o sujeito internaliza e se desenvolve e aquilo que é de fato um significado social, aquilo que de fato está na realidade. Então, esse é um movimento do qual eu faço, que eu vou traçando a própria psicoterapia, né? O próprio processo psicoterapêutico. Então, é um pouquinho de como eu venho trabalhando na clínica e que tem dado alguns frutos bem interessantes com pessoas autistas. Jonas, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento, sua experiência com a gente, tanto no artigo como aqui, neste momento tão precioso. E agora, né, eu gostaria de falar sobre o artigo que fechou a nossa campanha do mês de dezembro. Ele foi escrito pela Rosalina Moura, foi o artigo A Mudança Terapêutica na Psicoterapia EMDR. Rosalina é psicóloga clínica, especialista em psicoterapia de casais e famílias pela PUC São Paulo e também atua como psicoterapeuta individual. Em sua prática clínica, integra algumas abordagens terapêuticas, como a sistêmica, o Internal Family Systems e a EMDR, uma abordagem inovadora de reprocessamento de memórias, especialmente eficaz no tratamento de traumas emocionais. Além de seu trabalho clínico, ela é diretora da consultoria Rumo Saudável, palestrante e membro da diretoria da ABRAP. Rosalina, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de te perguntar como o modelo PAI, ou modelo de processamento automático da informação, proposto por Shapiro, explica o adoecimento mental e emocional. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, como todos os colegas aqui, por essa oportunidade, pelo convite do George, né, pelo acolhimento aí de vocês. E para mim é sempre um prazer falar sobre a psicoterapia EMDR, que é uma abordagem, não é uma técnica, né? Muita gente se refere a EMDR como uma técnica, né? É um prazer porque para mim foi uma grande descoberta de alguns anos para cá, né? De alguns anos atrás. Descobri a EMDR há alguns anos e a partir do momento que eu fiz a formação e comecei a trabalhar com isso, incorporar, né? Porque é uma abordagem integrativa, para integrar a EMDR com outras abordagens que eu já trabalhava na psicoterapia, eu percebi assim uma evolução incrível nos quadros, né, e nos pacientes que eu atendo. A EMDR, ela é uma abordagem, então, como eu falei, integrativa, mas ela também trabalha com protocolos específicos e com uma compreensão da psicopatologia e da saúde mental específica, né? E o modelo do processamento automático da informação tem relação com isso, né? Então, pensando nas mudanças psicoterapêuticas, que a gente está conversando com foco nisso, a gente consegue, assim, existem inúmeros estudos que avaliam e constatam as mudanças profundas que acontecem, inclusive neurobiológicas, que acontecem a partir
do momento que a pessoa passa pelo processo, pela psicoterapia EMDR. Né? Então, o sistema, o modelo PAI, de processamento automático da informação, preconiza assim, que a gente tem, assim como a gente tem no nosso corpo, na nossa biologia aqui, né? Eu faço um corte, sofro uma ferida, acontece alguma situação, algum trauma comigo, meu corpo tem uma capacidade inata de lidar com isso, e aí vai cicatrizar, e essa ferida vai fechar, né? E tá tudo bem, eu sigo minha vida. A gente também tem uma capacidade inata de processamento automático das informações, ou seja, das experiências que a gente vive na vida, né? Sejam elas quais forem. Porque ao longo da vida a gente passa por inúmeras feridas. Então, o trauma, ele é um conceito importantíssimo na compreensão da psicopatologia. E o que, né, o modelo traz? Ele traz essa ideia de que ele é a base da psicopatologia, porque quando acontece um trauma, é como se o nosso sistema, um trauma, e aí existem traumas que a gente consegue naturalmente processar, digerir, né, e a vida segue, e a gente aprende com a experiência, e outras experiências vividas, né, traumáticas ou difíceis, né, adversas, elas, por N motivos, não são digeridas, não são processadas de uma forma adaptativa. Então, elas ficam ali presas, né? Se a gente for olhar junguianamente, a gente falaria dos complexos autônomos, né? A energia fica presa, mas a experiência, ela passa, ela fica como se fosse uma ilha no nosso cérebro. Isso pode ser até localizado, assim, em estudos de ressonância magnética funcional, né? Então, ela fica ilhada, sem conexão com outras redes de memória. E fica armazenada da forma como foi experienciada no momento do acontecimento. Então, com as mesmas emoções, a mesma carga emocional. Então, muitas vezes a gente tem transtornos de estresse pós-traumático e nem sabe, né? Fica armazenada com as crenças que são construídas a partir daquela experiência, ou de experiências repetidas, porque não são só experiências que a gente chama de trauma T grande, né? Que trazem os transtornos e que nos afetam profundamente. A gente pode ter microexperiências, pessoas que sofreram bullying na infância, ou que ouviam algumas coisas repetidas de pai e mãe, né? Ah, você faz tudo errado, você não acerta em nada, e que vão construir uma crença que é irracional, porque muitas vezes a pessoa ela tem na vida dela um desempenho muito bom, ela consegue funcionar muito bem, ela se relaciona, ela profissionalmente, por exemplo, ela é ótima, tem bons feedbacks, mas no íntimo ela não acredita que ela é capaz ou que ela consegue. Então, isso vem dessas experiências. E o que a EMDR faz? Ela justamente vai atuar para que essa capacidade inata de autocura aconteça, né? Ela coloca em andamento esse sistema de processamento automático de informação, para que justamente a gente possa elaborar, é um conceito que não é da EMDR, mas que é isso, é válido, né? A gente possa digerir, processar, reprocessar, então, uma terapia de reprocessamento de memórias, reprocessar essas memórias, e, com isso, aquela experiência, ela poder ficar integrada com outras redes positivas de memórias, com redes mais adaptativas, né? Então, não só a gente perde a pessoa perde a intensidade da perturbação que é sentida, e isso é uma escala que nós usamos, né? Usamos uma escala SUDS para avaliar o nível de perturbação naquele momento que a pessoa tem quando ela lembra daquele evento. E, ao aplicar o protocolo, a gente vai fazendo avaliações, né? Então, no final da sessão, e agora? Quanto que te traz de perturbação lembrar daquilo? E, às vezes, vai estar indo lá de 9, 8 para 7, 6, 5, e em muitas situações chega a 0. Então, se dessensibiliza, mas também reprocessa. A pessoa consegue ter uma visão diferente dela mesma, né, em relação àquilo, aquela temática, com consequências para o presente e possibilidades também para o futuro, né, dela ter respostas mais adaptativas para o futuro. Então é isso. Não sei se responde a sua pergunta aí, Tati.
muita coisa, né? Mas basicamente isso, né? Como que a gente pode, o nosso sistema de processamento automático pode funcionar da forma como deve funcionar, porque tem coisas muito difíceis que a gente vive na vida, né? E a gente pode se libertar. Então, a EMDR eu vejo assim como uma terapia que é muito libertadora. Toda psicoterapia é, né? Eu não larguei os outros modelos, pelo contrário, eu integro, mas pode ser muito libertadora por conta disso mesmo, né? Muito obrigada, Rosalina. Respondeu sim, com certeza. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Como a MDR atua na mudança terapêutica e qual o papel da estimulação bilateral neste processo? Então, existem vários mecanismos, né, de mudança. A estimulação bilateral, ela é clássica e as pessoas conhecem muito a EMDR por conta de ser a terapia dos olhinhos, né? Que as pessoas falam, não é aquela terapia que você fica movimentando os olhos, né? Que é a estimulação bilateral, ela assim, ela é uma técnica central na abordagem mesmo, né? Não é a única que nós utilizamos, mas ela é uma técnica central. Não foi descoberta pela Shapiro, embora ela tenha trazido para a psicoterapia, já tinha antes da Shapiro, assim, algumas pessoas estudando o efeito do movimento movimento dos olhos no estado emocional. Mas ela percebeu que o movimento dos olhos, e aí ela percebeu incidentalmente, numa situação que ela estava vivendo ali de grande perturbação emocional, por ter descoberto uma doença, ela percebeu que ao movimentar os olhos, algo modificava dentro dela. Ela já não se sentia tão confusa, tão perturbada, né? Conseguia pensar com um pouco mais de clareza. Ela foi estudando, ela vem da TCC, foi estudando, sempre foi uma pesquisadora, então ela sempre embasou muito todo o trabalho dela em cima de pesquisas e estudos científicos e com protocolos muito bem estruturados, né? Quando a gente tem protocolo, a gente consegue, fica mais fácil fazer pesquisa, porque cá entre nós não é fácil fazer pesquisa na nossa área, né, em psicoterapia. Isso, bem difícil. Então, a estimulação bilateral consiste em quê? Em você, e ela tem três tipos de estimulação bilateral. Pode ser a visual, que é essa do olhinho, dos olhos, né? Que vão de um lado para o outro. A estimulação tátil, que são toques alternados. Geralmente a gente faz no corpo, existem aparelhos que fazem um toque alternado também. Ou a estimulação auditiva, que também sempre trabalhando com a alternância dos estímulos. E o que esses estímulos, né, fazem? Alguns estudos, a gente não é muito claro ainda, existem estudos, né, para trazer a compreensão do que acontece, a gente sabe o que acontece em mudanças, mas uma das hipóteses é que a estimulação bilateral mimetiza o que acontece, os processos neurofisiológicos do sono REM, porque o sono também é curativo, né? Quando a gente dorme, a gente fala assim, dorme, amanhã é outro dia. Outro dia porque no sono a gente processa as memórias, a gente processa as experiências que foram vividas. E aquilo vai assentando internamente de uma forma diferente. Então, a estimulação bilateral, ela traz essa mimetização, né, do sono REM, que a gente acredita que possibilita essa reorganização das memórias, né, e também traz essa comunicação dos hemisférios cerebrais. Então, razão, né, hemisfério mais racional, condicional, a gente sabe que não é tão estático dessa forma, né, e aí a gente tem uma redução de perturbação, então uma dessensibilização daquela situação e também promove a reestruturação cognitiva, né? Além disso, sim, existem pesquisas, né, que falam da neuroplasticidade, né? Então pesquisas que demonstram alteração na atividade cerebral dos pacientes, né, tratados com MDR e E, e essa redução do sistema nervoso, também da hiperexcitação do sistema nervoso. Então, tem vários mecanismos que vão contribuir para essas mudanças, né? E acho que um outro ponto bem importante é que os protocolos a gente sempre busca trabalhar no passado, presente e futuro. Então, o paciente chega para uma consulta com uma queixa que é do presente. Ninguém vem e fala, porque lá, na minha infância, né, meus pais, vem com uma queixa do presente.
estou com uma dificuldade grande de concentração, tenho me sentido muito ansioso, muito ansioso. E a gente vai buscar, nesse olhar do pai, né? Nesse olhar também das experiências adversas ou dos traumas, daquilo que não foi reprocessado, a gente vai buscar onde que isso começou, o que estava acontecendo, né? Ou conexões que a pessoa faz lá com a história. Então, a gente vai trabalhar no passado as bases daquela perturbação atual, vai trabalhar no presente aquilo que está realmente também trazendo gatilhos, né? Ou trazendo à tona aquele sentimento, aquele comportamento, aquele desconforto, e trabalha com projeção de futuro. Como a pessoa pode desenvolver recursos, né, internos e estratégias para lidar com aquilo de uma forma melhor quando aquela situação se repetir, né? Então, a gente tem também um protocolo aí de 3 fases. Então, acho que é isso. Muito obrigada, Rosalina, por compartilhar tanto com a gente. Muito obrigada. Obrigada. A psicoterapia é um campo em constante evolução, essencial para profissionais que desejam oferecer um atendimento de qualidade e eficaz. A ABRAP, comprometida com a excelência na área, proporciona oportunidades únicas para o crescimento de seus associados, incluindo acesso a conteúdos atualizados, descontos em informações, eventos exclusivos e conexões valiosas com outros psicoterapeutas. Agradecemos profundamente aos autores que compartilharam seu conhecimento e enriquecem a nossa prática com momentos tão ricos de troca e aprendizado. As suas contribuições são essenciais para fortalecer e inspirar a psicoterapia. Mensalmente, o nosso blog traz uma campanha com artigos semanais escritos por profissionais renomados, abordando temas atuais e relevantes. Convidamos você a explorar esses conteúdos no nosso site abrap.org/blog/. Associe-se à ABRAP e aproveite os benefícios de estar conectado a uma comunidade engajada e comprometida com o avanço da psicoterapia. Juntos, podemos transformar o futuro da nossa profissão.